Bem-vindos a Building Your Health. Eu sou Tatiane Chitão e estamos no 5º episódio da série Construção de Movimento, Rollover Shoulder Stand. Então, no 5º episódio, chegou a hora da gente fazer as perguntas corretas. Toda vez que eu vou ensinar um exercício para alguém, o que eu preciso me perguntar? O que vocês acham? Quanto desse exercício eu conheço no meu corpo? Quanto eu já pratiquei desse exercício? Quantas vezes eu já fiz com aulas diferentes? Que dicas eu usei na hora de praticar que deram certo para o meu corpo? Que tipo de corpo é o meu? É um corpo mais rígido? É um corpo mais flexível? É um corpo que mobiliza fácil? É um corpo que estende fácil, que flete fácil? Quem sou eu enquanto eu movo? Então, tudo isso a gente precisa se analisar. Quando eu consigo compreender o meu próprio movimento, eu consigo compreender muito antes o movimento do meu aluno. Então, todas essas dicas eu usei na hora que eu fiz as aulas para a Leilane. Preparando as aulas, eu pensava, que tipo de corpo ela tem? É um corpo flexível? Que tipo de força eu preciso desenvolver ainda? Aonde não está mobilizando? Como está essa respiração? Todas essas perguntas eu fui fazendo ao longo das escolhas que eu fui fazendo. E quando eu termino uma escolha, eu estou sempre olhando para o meu aluno e na mesma hora eu tenho um feedback de se aquele exercício fez o que ele deveria fazer ou se eu preciso pegar um outro exercício dessa mesma família para ensinar. Então, vocês vão ver assim, se pegarem lá do primeiro episódio até agora o 5º, sempre durante todas as aulas, o nosso foco principal é o tronco da Leilane. Então, eu estou criando força nas extremidades, estabilidade nesse tronco, relação do braço com a perna, o tempo todo para desenvolver essa capacidade de mover através do centro. Pessoas muito móveis, normalmente não são pessoas aterradas no chão, que sabem usar o chão para se sustentar. Então, é isso tudo que a gente vem criando e construindo para a Leilane. Quando a gente faz uma seleção de movimentos, a primeira coisa que eu devo perguntar é como eu vou ensinar esse exercício? Qual o caminho mais fácil para o corpo acessar esse movimento? Então, eu começo com a Leilane com teaser e a gente vê que na primeira parte que ela vai fazendo unilateral, como o braço, a perna e o tronco não estão conversando ainda. Então, eu paro tudo e peço para ela entrar com os ímãs das pernas. O que é o ímã da perna? É uma força que a gente faz entre os tornozelos, os joelhos e o quadril, como se eu estivesse estreitando o meu corpo para uma linha central. E não é apertar demais, porque qualquer estrutura que a gente usa demais, a gente tira a capacidade de uma outra estrutura de participar desse conjunto. Então, lembrando que eu preciso simplesmente transmitir a carga. Então, é um apertar suficiente para eu sentir que eu estou conectado ao meu assoalho pélvico, que eu estou conectado aos meus abdominais. E o movimento ele começa através de uma expiração. Eu preciso manter o meu braço ativo na barra e eu começo a expirar e por isso os abdominais são recolhidos e por isso a perna fica leve para subir. Depois do teaser a gente vai para o tie stretch. Então a gente faz uma modificação no tie stretch e vira ele de frente para a barra torre. O objetivo do tie stretch na barra torre, além de ganhar essa força de cadeia anterior e esse entendimento de deslizamento do sacro para entre os joelhos, é fazer com que o braço se integre um pouquinho mais ao tronco. Porque toda vez que eu quero descarregar peso sobre alguma estrutura, eu preciso distribuir bem, tentando manter os braços para baixo e a pelve perto da barra, independente do corpo ir para trás ou voltar, é trazer essa força anterior, essa sustentação anterior contra a gravidade. E depois a gente passa para várias formas de fazer side sit-up. O que eu preciso ter em mente quando eu ofereço uma mobilidade de coluna para alguém é que eu preciso ganhar espaço para depois mover na mobilidade. Toda vez que eu me afundo, que eu aceito a ação da gravidade como carga e não reajo a ela, eu estou criando compressão nas minhas vértebras. Eu estou tirando a capacidade de transferir essa carga, de hidratar esse tecido. O corpo é como se fosse uma laranja. Eu preciso trabalhar todos os gomos dessa laranja. Porque se eu não trabalhar algum gomo da laranja, alguém vai prender. E aonde eu tenho uma estrutura que não se relaciona bem com as outras, não funciona. Uma família onde alguém não se dá bem com todo mundo, vai ser uma família que não vai ter uma boa conversa, não vai funcionar. Uma empresa não funciona onde as pessoas não se relacionam e ajudam. Então, o nosso corpo é justamente isso, né? Todas as estruturas precisam se correlacionar e se cooperar no movimento. E é isso que a gente está fazendo para construir o Rollover Shoulder. Cada vez a gente está trazendo todas as famílias para dentro de uma ideia de que o tronco precisa ser forte e estável através de um pouquinho que cada músculo de cada parte e estrutura do corpo trabalha. Todos os exercícios que eu escolhi para vocês nesse episódio 5, eles têm a ver com essa relação
de extremidades e controle central. Cada vez mais eu vou exigindo um pouquinho mais, mas vocês vão notar que as dicas são sempre em relação à distribuição de carga. Empurra os braços e as pernas numa direção e empurra a coluna na direção oposta. Lembra quanto tempo eu venho falando isso? Só que toda vez que a gente repete isso para o aluno de formas diferentes, com cargas diferentes, com exercícios diferentes, ele começa a ser capaz de trabalhar isso no corpo. E aos pouquinhos ele vai ganhando essa compreensão interna de que mover a coluna precisa sim passar por um bom aterramento, precisa sim fazer com que as pernas tenham uma certa conexão com o chão, que elas respondam ao chão. E aí todos os exercícios que a gente vem trabalhando, vocês vão ver que depois quando a gente chega lá no short box, no barrel, com as molas, ela já tem muito mais controle para trazer esse tronco, para realmente mobilizar através da pelve. Existe uma tendência muito grande de todos os alunos e de nós, professores também, movedores, de afundar na hora que vai mobilizar. Toda vez que eu tenho esse início de ação através de um aterramento das pernas, através de uma estruturação dos membros inferiores, eu crio uma âncora. E quando eu tenho uma âncora, eu consigo mobilizar a parte logo acima ou a parte logo abaixo. Então, o que a gente precisa fazer agora nesses exercícios de mobilidade é entender qual a estrutura está me ancorando e qual estrutura está disponível para realmente se sinta desafiada a usar o braço para baixo para que eu ajude ela a organizar a cintura escapular para poder mover. Então as pernas estão cada vez mais firmes contra o chão e eu continuo desenvolvendo aquela dica de oposição de forças. Pernas e braços para um lado, coluna empurrando o tronco para trás. Uma sequência bem grande de movimentos em flexão a gente vai fazer, para poder realmente trazer esse controle para dentro dos abdominais, porque quando a gente está no rollover shoulder, a força principal de início vai ser trazer as pernas do chão. E para trazer as pernas do chão, precisa estar com um bom engate inferior, né? Então, todos esses exercícios que a gente vem trabalhando, vocês vão ver que eu vou ensinar o rollover shoulder através do pelvic clock. Então, a Leilane está deitada lá no Cadillac e eu peço para ela fazer tabletop com uma das pernas e apoiar a mão na coxa da perna que está em tabletop. E aí a gente vai fazendo pelvic clock, 12 e volta para neutra. E aí eu faço a mesma coisa com a outra perna, até que eu faço a mesma coisa com as duas. Quando a gente tira as duas pernas do chão e realmente o braço não permite que a perna mova e a perna não permite que o braço mova, eu vou começar a entender essa força inferior. E aí quem pratica esse exercício, quem já fez alguma vez nas minhas aulas, ou fez sozinho, ou fez na aula de um outro professor, vai lembrar que a gente realmente usa a musculatura inferior para mover. A gente não usa mais o bumbum para fazer com que essa báscula aconteça. E isso é um grande ganho para rollover shoulder, porque eu preciso entender essa força de abdômen inferior e não de bumbum. Ele não sobe porque o bumbum apertou, porque o bumbum ele tem 80% das fibras dele vinculada à fáscia. Pensando somente no glúteo, 80% das fibras dele e 80% das fibras do deltoide são vinculadas à fáscia. Se eu tenho uma ação tão grande assim desse músculo com um sistema global, toda vez que ele ativa demais, ele tira a capacidade do restante de trabalhar sinergicamente. Então, o que a gente precisa? Fazer cada vez mais com que os adutores tomem conta desse movimento. Então, o movimento de báscula começa lá no tornozelo. Eu quero aproximar um tornozelo do outro, eu quero fazer com que eles criem ímãs entre os tornozelos e os joelhos vão fazer um leve espiral e vão fazer esse ímã acontecer também. E esse ímã começa a subir pela parte interna da coxa e ele chega no assoalho pélvico. Quando chega no assoalho pélvico, eu vou conseguir fazer através só do deslizamento do sacro, do osso triangular, as pernas sobem. Então não é um movimento de força, é um movimento de distribuição de carga. Eu preciso saber por onde passa essa carga, de onde ela vem, aonde ela começa. Então, todo o trabalho que a gente fez de construção de mobilidade de coluna, partindo da parte inferior do tronco, foi pensando nisso, nessa capacidade das pernas se ancorarem, nessa capacidade de, mesmo quando a minha perna não toca em lugar nenhum, que é o caso do teaser, que vai ser o caso do rollover shoulder, quando ela está no ar, ela precisa continuar mantendo essa linha. E é isso que a gente está buscando agora com a Leilane, cada vez mais que ela se aproprie dessa linha. A gente começou a construir essa linha lá no Fit and Straps, depois a gente passou construindo essa linha lá no leg spring e a gente continua construindo essa linha depois nas breathings e assim a gente vai cada vez mais trazendo o corpo para o centro.
Toda vez que eu trago meu corpo para o centro, a carga consegue ser boa, bem distribuída. E quanto mais bem distribuída a carga, mais fácil é mover. Porque o movimento complexo não se ganha no movimento complexo. A gente ganha na capacidade das valências que a gente treinou nos exercícios simples. Quando eu chego num exercício complexo, eu só preciso realmente compreender a história dele. Então, minha única função no movimento complexo é entender a história por onde esse movimento passa. Mas as valências físicas, toda a construção do meu corpo para estar ali já tem que existir. Agora, falando mais especificamente sobre o Rollover Shoulder Stand. Quando eu vou ensinar esse exercício, o meu aluno já precisa ter passado por vários exercícios anteriores. Então, supine stretch, ele precisa ter feito bem. Lembra que a gente começou com ele na caixa, tirava uma perna, voltava, tirava outra, voltava lá nas outras semanas. Depois a gente passou a tirar uma perna, tirar outra, voltar uma, voltar outra. Depois a gente passou a tirar as duas ao mesmo tempo e voltar ao mesmo tempo, mas ainda fletido o joelho. E aí agora a gente já tá tirando uma perna, outra, e na hora de estender a gente já estende as duas para longe, ganhando cada vez mais essa capacidade de controlar o tronco enquanto as pernas ganham espaço. Então o mais importante disso é, a Leilani tem a facilidade de ter uma coluna com esse arco todo. Isso é uma grande facilidade, mas trazer as pernas lá de baixo requer muito mais força para alguém que tem essa facilidade. Na segunda aula da quinta semana, a gente começa com briefing. E o objetivo do briefing agora é trazer cada vez mais a carga para membro superior. Então, eu coloco a mola bem presa, bem lá em cima, e ela começa a empurrar cada vez mais o braço, e a Leilani começa a perceber que quando ela faz esse segundo movimento com o braço, a ponte fica muito mais fácil. Então, a bridging acontece com muito mais facilidade do que quando ela estava fazendo sem utilizar os braços. Isso tudo vai trazendo essa consciência de que membros superiores e inferiores se correlacionam para ajudar o tronco a mover. Depois a gente continua o exercício mantendo o corpo em extensão e trabalhando os braços contrários à perna para ganhar junto de novo essa interação de manutenção da coluna em extensão e mesmo assim fazer uma força anterior. E aí a gente passa para o apoio lateral no side sit-up, só que dessa vez sem fazer o side sit-up, ficando na posição de side sit-up e aproveitando para ganhar um trabalho de grande dorsal. Então ela usa a mola para fazer uma ativação da torácica, enquanto ela faz o side kick. E o side kick, cada vez mais eu estou desenvolvendo essa capacidade da perna entrar em extensão e do tronco se manter parado. Então, o meu objetivo agora é cada vez mais desafiar essa estabilização dinâmica do tronco da Leilani. Depois a gente vira de abdômen para baixo para ganhar cada vez mais um espiral. Os espirais são muito importantes quando a gente tem fulcros na coluna. Então, eu prendo bem o pé dela lá na estrutura do Cadillac e quando ela gira de abdômen para baixo para continuar o movimento em extensão, ela está fazendo todo esse espiral e ajudando a parte anterior do tronco a trabalhar em sinergia com as pernas. E depois a gente passa para o Pilates Arc apoiado na pelve. E o objetivo desse Pilates Arc apoiado na pelve é começar a desenvolver cada vez mais esse controle inferior do tronco. Então a perna começa a mover, quando a perna desce eu preciso potencializar essa expiração e fazer com que os abdominais permaneçam dentro do corpo. E quando a perna sobe eu preciso potencializar a inspiração nas costas, fazendo com que o gradil posterior e inferior funcionem cada vez mais como se fossem um balão, puxando o tronco para o chão. E aí eu vou fazendo todo esse trabalho primeiro sem carga, depois eu coloco a carga e depois eu coloco as duas pernas para começar a ensinar o Magician. E aí no Magician eu vou começar a ganhar essa força e essa interação que eu vou precisar no Rollover Shoulder na hora que eu tiro as pernas do chão. Então os braços da Leilani vão cada vez empurrar mais essa barra e ela vai conseguir tirar o quadril do chão e sustentar aquele quadril no alto, fazendo com que a carga passe do quinto dedo, pelo cotovelo, pelo grande dorsal, chegue nas costelas, cruze pela frente, pelas costas e chegue nas pernas. Então a gente está finalizando com todo esse crescimento nos outros episódios, num crescente muito bom, e agora ela já consegue com força total fazer a amplitude máxima, sem precisar de ajuda, e cada vez fazendo com que realmente o movimento aconteça mais organizado entre cabeça, pescoço e ombros. A gente na semana que vem ainda vai dar mais uma olhadinha nessa parte de cintura escapular, já tem toda a dinâmica da aula organizada. Então vamos pensar, o que eu preciso para ensinar muito bem mobilidade de coluna? Antes de mais nada, eu preciso ensinar para esse aluno
sobre extremidades. Um aluno que não sabe se ancorar bem, ele não consegue mobilizar, ele não consegue transferir carga segmentada. Então, aos pouquinhos, a gente vai precisar fortalecer membros inferiores, fortalecer membros superiores, fazer com que realmente membros inferiores e superiores conversem. E aí, essa tem sido a proposta de todas as nossas aulas durante esses 5 episódios. A Leilane é uma pessoa extremamente imóvel, que precisa se estabilizar. Então, para ela, na escolha de exercícios dela, vocês veem que sempre tem uma estrutura que ancora. Eu coloco ou a perna ou o braço nas estruturas para ancorar. Poxa, mas toda aula sim? Toda aula sim. Por quê? Porque eu preciso dar várias formas diferentes desse corpo reagir a essas cargas. Eu só consigo fazer uma mudança, uma alteração, depois que o corpo compreende a carga e começa a reagir à carga. Então, se eu escolho sempre o mesmo exercício, eu estou dando sempre o mesmo estímulo. E às vezes fica um estímulo débil, um estímulo sem função. Então, aos pouquinhos, a gente vai progredindo os exercícios nas famílias e vai conseguindo construir cada vez mais esse entendimento de corpo. Vocês vão ver que a gente fez lá atrás o Swan. A primeira vez a Leilane não tinha nem força para subir. E aos pouquinhos a gente foi fazendo tanto, de várias formas diferentes, às vezes assistido pela gravidade, às vezes assistido pela uma mola, às vezes só usando os braços, às vezes usando uma respiração que ajude a estender. E a gente foi construindo esse padrão de extensão, para que agora, quando ela consiga fazer, ela vá para o exercício completo de forma harmônica, distribuindo mais a carga, organizando melhor o olhar para conduzir esse movimento. Vocês vão ver que a gente segue essa linha de raciocínio também para as flexões. A flexão de coluna já é um pouco mais natural na Leilane, mas nem sempre o que é natural na gente a gente faz exatamente como deveria, né? Então, mobilidade de coluna, a gente normalmente tem 1 ou 2 pontinhos onde a gente move muito bem, mas a gente esquece de transferir carga naqueles outros pontos todos. Então, aos pouquinhos eu fui dando exercícios diferentes ao longo dessas semanas todas, estimulando essa integração de membros inferiores e superiores, para que a gente consiga realmente trazer toda essa unidade através do centro. Pensando agora especificamente sobre o Rollover Shoulder Stand, quando eu vou ensinar esse exercício, eu necessariamente preciso ter passado pela família dele antes. E quem são a família do Rollover Shoulder, né? Então a gente vai passar primeiro pelas velas, a gente vai passar por Back to Forward Bend, Supine Stretch. Então, não necessariamente a família de um movimento, ela fica residindo sempre naquele mesmo equipamento. Eu tenho exercícios parecidos, Tower, eu tenho vários outros exercícios que me levam a essa família, que me levam a essa construção. Então, o aluno precisa passar no mínimo por 5, 6 exercícios dessa mesma família e no final a gente vai de novo para Rollover Shoulder. E vocês vão ver que eu começo agora o Rollover Shoulder com o barrel bem próximo à parede. Então, eu vou pedir para ela fazer, eu ajudo ainda, flexiono uma perna e outra, eu ajudo essa perna a subir. E é importante a gente lembrar que quando a gente oferece a primeira vez para um aluno, ou enquanto o aluno não é capaz de fazer sozinho, a gente precisa estar sempre com a mão. Vocês vão ver que a minha mão está sempre apoiada no ombro da Leilane, e a outra mão é que está passeando entre as pernas, a lombar, onde eu preciso segurar para dar um bom suporte para ela. Então, a mão que tá paradinha lá embaixo, ela tá segurando o ombro. Se a Leilane escorregar, eu firmo ela. Eu tenho essa capacidade de sustentar. Então, eu sempre deixo o meu braço mais forte para sustentar e o meu outro braço ajuda no que precisa. Então, a gente aproximou bem o barrel da parede e aí os braços e as pernas vão fazer a força que a gente precisa de oposição para que esse tronco fique leve. E aí, aos pouquinhos, eu vou afastando cada vez mais o barrel da parede, porque o Rollover Shoulder, de verdade, a função dele é vir exatamente o quadril para cima dos ombros. Quando a gente vai fazer Rollover Shoulder e quando a gente vai para o Stand, eu quero realmente estar numa vela. E isso a gente vai fazer cada vez se afastando mais da parede, porque se eu estou muito perto, o meu quadril já desloca para trás. Então, a Leilane, depois, vocês vão ver, ela fica bem na pontinha dos dedos do pé, tocando a parede, enquanto uma perna e outra sobe, e depois a gente afasta mais ainda para que ela realmente faça o Rollover Shoulder cada vez mais próximo da vida como ela é, que não tem apoio nenhum, né? Então, semana que vem provavelmente a gente já vai estar fechando todo esse nosso ciclo de Rollover Shoulder, com muito mérito para a Leilane, porque é uma aluna que começou a fazer Pilates no final do ano passado,
E eu fico muito feliz de ver toda essa evolução de pessoas normais, né? A gente brinca que alunos que são professores de Pilates não são normais, eles têm prazo para cumprir os exercícios, mas alunos normais também são capazes de mover todo esse repertório maravilhoso que Joseph criou pra gente. E eu fico muito feliz de ver a Leilane concluindo esse ciclo com tanto mérito e com tanto desempenho, assim, a gente vê que o corpo realmente mudou. Bom, com isso encerramos a 5ª semana de construção de movimento Rollover Shoulder Stand. Semana que vem provavelmente é a última que nós vamos nos encontrar com esse projeto, mas teremos muitos outros para compartilhar com vocês a partir da próxima. Beijo grande, fiquem com Deus!